Estamos ao vivo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no quadro Podcast da Mineração Apresenta, agora no canal oficial aqui do Podcast da Mineração, bem como nas plataformas de streaming aí principais do Brasil e do mundo. E estamos aqui com hoje a Pamela Costa, do perfil Geologia das Coisas. Pamela, muito boa noite, muito obrigado por você estar participando. Nossa, eu que agradeço o convite. Boa noite, Johnny, boa noite a todos. E é isso aí, bora conversar. Exatamente. Lembrando, pessoal, que o objetivo desse quadro é apresentar iniciativas inovadoras. Já ultrapassamos a marca de 20 episódios, então tem muita coisa aí para vocês maratonarem, para vocês assistirem. Tem gente de todas as regiões aí do Brasil, tem entrevistas internacionais. Então não deixem aí de se inscrever aqui no canal, esse é o Momento YouTuber. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir aí e compartilhar para mais pessoas conhecerem aí sobre mineração, geologia e geociências. E como eu falei, hoje eu estou aqui com a Pamela Costa. Ela é técnica em hidrologia e geóloga pela Federal do Rio Grande do Sul. É mestre e doutoranda em geologia pela Universidade de Brasília, UNB. É membro fundadora da Petra Júnior, que é a empresa júnior da Federal do Rio Grande do Sul. Divulgadora geocientífica do projeto Geologar da Universidade de Brasília. E recentemente criou um projeto autoral chamado Geologia das Coisas. E o Geologia das Coisas, ela define que a geologia está intimamente relacionada a importantes questões e necessidades da sociedade, incluindo recursos minerais e energéticos, mudanças climáticas, o impacto do desenvolvimento urbano no meio ambiente, gerenciamento de recursos hídricos e riscos naturais. E, seguindo essa linha de pensamento, nasceu o projeto Geologia das Coisas, um perfil de divulgação geocientífica lá no Instagram. Correto, Pamela? Isso aí, corretíssimo. É isso aí, o projeto ele se iniciou assim mesmo, dessa forma, no sentido de popularizar, né? De eu sentir que faltava isso na sociedade, né? Assim, a divulgação científica como um todo, né? Tipo, uma valorização, assim. Certo. Na sua visão, então, seguindo essa linha, qual a importância da geologia e da mineração para a sociedade? É total importância, né? Ela é a base da nossa sociedade, né? A base econômica, de desenvolvimento, né? Industrial, de todas as nossas coisas, né? As nossas ações. Hoje a gente depende de algum recurso mineral, né? Nossa existência, a gente precisa da água, né? E a gente tem aí um geólogo junto com outros profissionais gerenciando, né? Esse bem que é tão valioso e finito. Então, é nesse sentido mesmo. Pois é, teve uma das postagens do perfil que eu gostei bastante, que foi a diferença da água mineral para a água da mesa. Você sabe a diferença? Aquilo ali eu achei muito legal mesmo, né? Pode falar. Não, é isso mesmo, porque às vezes a gente está consumindo uma água e a gente não está sabendo, né? O quão ela pode ser benéfica ou não para a gente, né? Também a gente vê muito de propagandas, assim, de água, né? Prometendo coisas. E, então, é legal trazer esse entendimento para as pessoas, assim, ou pelo menos, né? Porque, claro, que ali no Instagram eu não tenho, assim, um espaço para dar uma aula, também não é a minha intenção, né? Mas é instigar as pessoas, opa, peraí, né? Tem essa de água mineral, então ela envolve a saúde mesmo, não é só hidratar a gente, vou pesquisar mais sobre, vou procurar conhecimento nesse sentido. E aí, enfim, né? E eu tento fazer assim de forma mais descontraída também, para não ficar tão maçante também o conteúdo, né? Ficar mais atraente. Exatamente, esse de água de mineral é o Carlinhos Brau, né, daquela música Olha Água Mineral. Foi o que mais chamou a atenção, fiquei legal. Não foi pelo caso que jogaram garrafinha d'água nele lá no Rock in Rio, tá? Mas foi por conta da música mesmo. Mas é isso aí. Às vezes eu noto, eu tento sempre colocar algum personagem, alguma coisa, né, ou algum meme nas minhas postagens. Às vezes dá certo. Às vezes eu vejo que o pessoal não pega muita referência, porque eu pego, acho que umas coisas muito não tão populares, né, atualmente. Mas enfim, é divertido. Eu gosto dessa parte de escolher assim o que eu vou colocar para chamar a atenção, sabe, das pessoas. Opa, beleza. E nessa questão a gente já falou um pouco,
Mas quando foi assim que surgiu o Geologia das Coisas? Por ser um projeto autoral, você já trabalhava naquele outro? Conta essa história aí pra gente. Tá, eu sempre gostei de divulgação científica e sempre participei de alguma forma, sempre, durante toda a minha vida acadêmica. Então, eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto. E aí, o que acontece? Eu trabalhei, né, por um período de tempo antes de retornar à academia de novo para fazer pesquisa. Então, eu trabalhei na área ambiental, né, outorgas de poços, enfim, né, laudos geológicos. E eu sentia que era muito complicado as pessoas entenderem o valor do meu trabalho, assim, até para te orçar, fazer um orçamento, né? Tipo, quanto vale o teu conhecimento e tu tá ali Exatamente, resolvendo é. aquele pepino da pessoa. Então, eu fiquei pensando nisso. Poxa vida, não é possível. Quando eu me apresento e eu digo que eu sou geóloga, não sabem o que eu sou ou o que eu faço, sabe? Aconteceu muito isso, claro, não era sempre, porque quando é uma empresa grande que necessita de um serviço e terceiriza esse serviço, tudo bem, ela sabe, mas é uma pessoa civil, né? Teve um problema no seu terreno, é uma compra, ou é um poço que já estava ali quando ela foi morar e não, né, não era regularizado. Elas não querem, assim, muitas delas, né, tipo, entender o porquê daquele serviço é importante. Então, eu senti essa necessidade. E aí, com as pessoas mais próximas, claro, né? Tá numa conversa de bar ali, tomando uma cervejinha e tal. O que tu faz? Aí eu falava, eu sou geóloga. Daí tem uma história que eu sempre conto, que aí a pessoa me olhou e falou assim, nossa, que legal, tu estuda o gelo. Então, ela fez uma analogia, né, de gelo com geologia, e ficou geologia, alguma coisa assim nesse sentido. E aí eu, né, não, eu explicava, né, dava risada, explicava, não, tudo bem, posso trabalhar com gelo, mas não é só isso. E aí era de ficar apontando para as pessoas, poxa vida, a geologia está em tudo. O celular que tu está usando tem geologia, né, o carro que tu dirige, o teu combustível, né, a tua casa. Enfim, tá em tudo, tá movimentando o mundo, o videogame que tu joga, a televisão que tu assiste. E aí eu já tinha essa ideia. Só me faltava assim coragem no sentido de que demanda um tempo, né? De certa forma também é uma exposição que tu está tendo ali, né? Tu está dizendo quem tu é, e tu está então ofertando um conteúdo. E aí eu ficava meio assim, será que é a hora? Será que não é a hora? Será que eu vou conseguir manter um ritmo, né? Então, surgiu assim, dessa forma. Daí eu já estava no Geologar, que é um projeto de extensão da UNB, né? Ali são vários alunos da pós-graduação, com colaboração da graduação também. E aí a gente também sustenta uma página, a gente faz. Só que, claro, que o Geologar, quando começou, ele começou, não tinha pandemia. Então, a proposta inicial era também ações nas escolas, né? Fazer movimentos na rua, enfim, de informação, levar o conhecimento para algum lugar, para um barzinho, para um café. E aí a gente fazia esse tipo de atividade. E aí ali eu comecei a fazer as postagens para o Instagram. E aí eu comecei a sentir vontade de ter, então, botar as minhas ideias em prática, assim, porque daí é uma coisa só minha, né? Eu posso brincar bastante, enfim, né? Ninguém vai me censurar de algum. Não estou dizendo que o meu grupo me censure, mas quando a gente trabalha em grupo, a gente entra em comum acordo, né? Em tudo que a gente faz. Aí sozinha fica mais fácil, assim, de a gente ser mais livre nesse sentido, né? Assim, liberdade criativa que eu digo. Exatamente, essa parte da criação já é importante a divulgação de conhecimento, né? Já, desde com o projeto lá Geologar e você fazendo isso como um hobby. O podcast aqui também começou como um hobby, por mais que eu já dedique um tempo semanal para ele, também sou sozinho aqui para criar todos os vídeos, as postagens, é algo que demanda tempo, mas tem que, como é que chama? Se dedicar mesmo, né? E eu ia até perguntar antes, como é que você começou lá como técnica em hidrogeologia, depois foi geólogo, como é que você entrou assim nessa área de geologia? O que ele trouxe para ela? Foi assim, eu como uma estudante do ensino médio lá, eu tinha minhas preferências, mas não sabia bem o que eu queria, né? O meu primeiro vestibular até foi para física. Eu sempre gostei de uma área assim mais das ciências exatas, até então tinha mais afinidade. Aí selecionei ali umas disciplinas e tal, daí fiz vestibular para geologia, né? Fiz para engenharia, fiz em várias universidades. E aí no fim não passei nesse ano.
né, que foi meu primeiro ano, assim, de vestibular mesmo, porque o anterior foi, tipo, ensaiando, né, fazendo um ensaio, assim, enfim. E aí não passei, não queria ficar parada. E aí eu vi que tinha aquele técnico, né, no IPH, lá no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, na URGS, e me interessei, assim, pelo tema, né? Eu queria trabalhar com água na época, eu gostava muito de água e eu queria estudar recursos hídricos. Eu acho que é um bom início, né? Aí entrei, fiz o técnico, e aí lá dentro do técnico, então eu tive proximidades com diversas disciplinas, né? E carreiras, era agronomia, era engenharia civil, mecânica, né? Tinha uma galera de tudo que era área, e geologia, né? Professor Marcos Leão. E eu adorei, me apaixonei pelo tema, nossa, geologia para mim não era uma coisa assim próxima, né? Não foi uma coisa que eu tive na escola. Hoje a gurizada de agora, né, os jovens já estão tendo, né, mais conhecimento nesse sentido. Na minha época não foi tanto. E aí eu me apaixonei. E aí eu disse, não, é geologia mesmo que eu quero. Aí eu fiz o vestibular, passei. Eu comecei, na verdade, na engenharia geológica, na Federal de Pelotas, e fiz parte da primeira turma, né? Fiz 2 anos e meio lá. Só que como eu era de Porto Alegre, a minha família era de lá, eu sentia vontade de voltar, né? E aí acabei fazendo vestibular de novo para a URGS, né? Para a Federal do Rio Grande do Sul. Aí fui fazer só geologia, né? Eu brinco que foram as cadeiras de engenharia que me correram, né? Porque eu chegava lá de ficar calculando treliçe e tal, e eu ficava pensando, não, gente, isso não é para mim, não. Mas não, é só uma brincadeira, minha família é de lá. E aí eu fui estudar na URGS. E foi assim. Só que aí, claro, eu entrei pensando assim, nossa, eu vou trabalhar com água, eu adoro água. Mas aí eu conheci a geologia, eu conheci tantas áreas, passei por tantas áreas, que acabei nem seguindo na área de recursos hídricos, né, diretamente, assim. Mas foi assim que eu parei na geologia. Todo mundo que eu passo aqui, eu sempre pergunto, também teve alunos, o pessoal da USP lá com um projeto de divulgação, o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu sempre pergunto, e sempre a resposta é quase a mesma, assim, que todo mundo ou chegou por acaso, ou teve um parente que trabalhava com isso, ou conhecia alguém próximo que trabalhava mesmo. Eu iniciei meteorologia, depois mudei para engenharia de Minas, né, por transferência interna. Mas é que a gente vê essa importância mesmo da geologia, que, com o próprio nome do seu perfil, né? Geologia das coisas, assim, né? E por que surgiu esse nome, Geologia das Coisas? Surgiu de conversa, assim mesmo. Era de eu dizer que estava em tudo. Era a minha resposta. Quando me perguntavam, né, de geologia, eu dizia, tá em tudo, é em tudo. E eu achava um jeito de correlacionar, né? Nem que fosse assim, olha, para te ir lá no mercado onde tu foi, tu usou combustível. Então, pronto, tu já tem geologia na tua vida. E aí, nessa conversa, me via muito aquela coisa de internet das coisas, né? Que também tá super em alta. E eu acho que casou o nome, assim, ficou aí, Geologia das Coisas. Eu ficava brincando, geologia no cotidiano, geologia tá em tudo. Ficava nessa, né? E aí fechou com as coisas. Daí gostei, acho que coube bem, assim, né? Combina com tudo. E me dá liberdade também, que é o que eu pensava, né? Eu queria ter liberdade de falar sobre qualquer coisa do tema, né? Porque eu acho que a geologia, ela é uma ciência que se estende para tudo, assim, né? Ela casa com qualquer outro profissional multidisciplinar, né? Ela tá ali combinada, né? Independente da área que tu for trabalhar dentro da geologia. Então, foi nesse sentido. Tem um quadro aqui no podcast, chama-se Tudo Vem da Mineração, se quadra bem porque foi o primeiro temporada, a gente falou da casa. Então, desde a fundação da casa até o telhado, tudo vem da mineração. E não só mineração, mas geologia também, né? Eu falo lá a parte de água, como você falou, o próprio PVC, que é também um derivado do petróleo, né? E quando você fala que faz pesquisas assim, né? Você leva suas pesquisas também, algum assunto da pesquisa que você está fazendo para a geologia das coisas? Então, eu estou começando a fazer isso, né? Porque a minha pesquisa,
é voltada para bioestratigrafia e paleoecologia. Não é diretamente, né? Não é voltada para mineração. Eu sou geóloga de formação, então eu me sinto à vontade em estudar diversos temas enfim, conversar com colegas sobre e tudo mais. Mas o meu foco de pesquisa mesmo, eu estudo rochas do neógeno da Amazônia. Então, recentemente eu trouxe uma postagem, eu acho que foi a penúltima que eu fiz, que, nossa, foi a que mais bombou, assim. Eu fiquei bem surpresa, fiquei bem feliz também, que é o que a extinção dos dinossauros e o surgimento da Amazônia têm em comum, né? Que aí foi uma pesquisa que saiu agora, quentinha, né? Esse ano, e fala justamente sobre isso, sobre aquele impacto, aquela cratera que se sabe, né, que causou aquela grande extinção em massa. E por conta disso, né, a gente pode ter influenciado no tipo de vegetação que a gente tem hoje na Amazônia, né? Mais ou menos, que daí é as angiospermas, né, que aparecem, que antes eram as briófitas, enfim, nesse sentido. Exatamente, foi uma postagem bem bacana mesmo lá, que vários amigos meus até falaram quando chegaram a mim, que a gente divulga entre a gente, né? Aí mostrou, eu fiz, não, ela vai participar aqui do podcast, ela já participou de outro podcast também, né? Participei, foi muito bacana. O pessoal lá batendo um papo sobre esse assunto, então, realmente, muito bacana mesmo. E nesse sentido, Pamela, até pegando esse assunto mesmo dos dinossauros, né? Quando a gente fala de geologia, tem todas essas áreas, assim, espeleologia, paleontologia. Eu vi que você fala muito isso também lá no Geologia das Coisas, né? Mostrando várias, correlaciona uma coisa com as áreas, né? Isso. Gosto de fazer isso também. Só deixa eu fazer uma correção, porque senão eu não vou dormir de noite, porque eu falei briófita, eu queria ter falado das coníferas, tá? Não, fiz confusão aí. Senão eu não durmo depois. Não, faço essas correlações sim, porque eu imagino assim, né? O meu foco na página, claro, eu fico muito feliz, que eu tenho muitos seguidores que são da área, né? E fico feliz sim, é uma troca muito bacana. Quero eles lá, quero mais também pessoas da área envolvida ali, participando. Eu recebo muita sugestão, dicas, sabe? Muito incentivo. Mas a minha intenção é atingir as pessoas que não são da geologia, né? E que não trabalham diretamente, nem próximo, sabe? Eu quero... E eu estou conseguindo. Tem um pessoal, assim, que não é da área e que se interessa, aí vê uma notícia no Fantástico, já me manda um recadinho, faz um comentário, né? Então, quando eu penso nisso e penso na página, eu penso principalmente nessas pessoas. Então, eu gosto de trazer diversas áreas, né? Falar de diversos tipos de profissionais que pode ter dentro da geologia e até estender para outros profissionais que trabalham com geólogos também, né? Que fazem parte também. Porque eu acredito, assim, nessa coisa multidisciplinar, né? Acho que a nossa vida faz a gente assim. A gente tem que saber um pouquinho de tudo. Eu sou geóloga, eu entendo muito da minha pesquisa, mas eu também preciso entender um pouco da pesquisa dos outros, né? Saber o que os outros estão fazendo, até para mim poder me comunicar, para poder também ter novas ideias, para eu poder reciclar meu pensamento, né? Enfim, para a gente evoluir todo mundo junto. É dessa forma, assim, que eu penso, né? Por isso que até às vezes é bem chocante, né? O pessoal conversando, né? O pessoal fica curioso. Eu não sou ainda, não me exponho muito ainda no perfil, né? Uma coisa que eu estou fazendo aos pouquinhos, eu sou um pouco tímida. Mas aí o pessoal é curioso, me pergunta, né? O que eu faço, onde é que eu estudo, como é que é. E aí eu converso tudo e o pessoal fica, né? Nossa, eu achei que tu trabalhava com ouro. Eu achei que, né? Tu trabalhava com pedra preciosa. Eu achei que tu... Não, gente, eu faço a minha pesquisa lá, mas enfim, né? Eu sou geóloga, gosto de tudo, e a minha intenção é divulgar mesmo, né? O trabalho das pessoas, enfim. Um coletivo, como se fosse um coletivo. Exato, e essa questão de explicar a geologia, explicar a mineração, eu vejo que desses últimos anos aí, com tanto quanto o podcast da mineração e tantos outros que surgiram junto e após ele, está levando uma coisa que eu vejo que você faz aqui, que eu queria que você falasse um pouco para a gente, que é
o formato, né? Porque, por exemplo, eu trouxe aqui o pessoal da USP e eles conversaram muito com a gente sobre a questão do palavreado mesmo, como é que o cientista, né? Porque quando o cara é divulgador, quer não, ele é um cientista, ele está lá fazendo ciência, divulgando, lendo para poder criar os artigos, resolver algumas hipóteses, criar novas outras, e falar de um formato que a pessoa entenda, né? E se você pegar um artigo e for ler, você tem tanto termo técnico ali que você não entende. Então, ter essa facilidade de passar, isso foi uma dificuldade que eu tive no início. Para uma pessoa que nunca ouviu falar de lavra, como é que eu ia falar de lavra? Aí eu digo, retirar o minério da natureza, que é a lavra, né? Aí como é que é para você essa questão de traduzir, né? Que o termo correto é traduzir para um formato mais simples. Olha, então, isso assim é difícil, não vou dizer que é uma coisa simples, não é, para mim. É um exercício diário, eu sinto que eu tô melhorando, né? Tem temas, eu tenho muitas postagens que eu vou fazendo que elas estão inacabadas justamente porque eu não consigo uma linguagem, eu não consigo desenrolar, parece que eu tenho que fazer um textão para explicar aquilo e não é a minha intenção, né? Então, o que eu tento fazer? Eu tento me permitir não ter aquela linguagem tão formal, que é uma coisa que a gente que está na academia, parece que tu não está falando certo, sabe? Se tu não... Esses tempos eu até dei risada com a minha mãe e com a minha irmã, né? Minha mãe estava tendo uma certa dificuldade no celular e foi me pedir uma ajuda e eu falei para ela, mãe, olha lá no canto superior direito do teu celular, olha. Aí a minha irmã, para que falar assim? Fala, olha em cima, vai ali em cima da tua tela. E eu já estava lá no canto superior direito, né? Então, o que eu faço? Eu monto, né, o que eu quero dizer, vou largando. Aí depois eu pego aquele texto e fico, né, tentando buscar uma linguagem mais acessível. E aí depois eu testo, né? Eu pego, por exemplo, o meu esposo e mostro para ele. Ele não é geólogo, né? Então eu mostro para ele e pergunto, né? O que tu entende daqui? Tu tá entendendo? Tu gostou? Tu não gostou? E aí ele é mais ou menos meu ponto de referência. Se ele não pode, eu peço para outra pessoa. E é assim que eu testo, para ver se dá certo ou não, entendeu? Mas às vezes eu fico naquela coisa, nossa, parece que eu não posso falar disso se eu não, sabe? Eu não posso falar da maçã se eu não falar da laranja. Eu fico naquela coisa assim. Mas aí eu me permito, eu penso, não, ó, a postagem é um Instagram, é no máximo 10 cards, é isso que tu tem para fazer, é isso que tu vai fazer. Então, futuramente, tu coloca mais coisas. É que nem ali, por exemplo, eu tenho uma série que é o Ao Planeta, né? Tem coisas ali que tu pega, por exemplo, um smartphone, é trocentos minerais envolvidos, né? E elementos químicos e muita geologia ali no meio. Para mim expressar aquilo do jeito que eu gosto, não dá. Então eu já fico pensando, nossa, esse dá para fazer um parte 2 depois, né? Eu fiz recentemente um que estavam me pedindo muito e eu achei isso bem interessante, porque eu fiquei pensando, nossa, as pessoas estão se interessando por isso, que era dos carros elétricos. Virava e mexia, havia uma sugestão. E eu ficava, gente, olha, né? Que legal, eu achei que a pessoa queria saber da sua televisão, do seu play, mas não, querem saber carro elétrico. E algumas pessoas mais específicas ainda. Bateria de carro elétrico, né? E aí eu fiquei, nossa, olha que bacana, né? Então, há um interesse aí. Mas aí, para mim falar disso, é muita coisa. Elementos terras raras ali tem muito envolvido. Então, eu vou fragmentando mesmo e tento aceitar, né? Porque a academia faz isso com a gente, né? A gente está acostumado a escrever muito. E então, é mais ou menos esse o processo de criação. Eu tento simplificar o máximo possível e peço para alguém que não é da área ler e dar o feedback. Gostou, não gostou? Tá bom? Entendeu? Que é o mais importante, né? Exatamente. E quem vê um trabalho desse não sabe não vê um resultado desse, né? Não sabe o trabalho que dá antes dele. Por exemplo, eu citei aqui esse do Tudo Vem da Mineração. Foram 2 meses criando esse quadro, e se somar os vídeos, acho que dá o quê? 12 minutos. É isso. Ou seja, 2 meses de trabalho, criando lá a legenda. E outra coisa, que é a legitimidade dos dados, né? A gente não pode falar qualquer coisa. Não pode tirar uma informação do nosso bolso aqui, jogar
Instagram desse, alguém vai ver e vai dizer, olha, só tem isso e é mentira, entendeu? Então, Sim. eu nunca nesses quase 3 anos aqui de podcast, a gente foi questionado. Então, acredito que também tem isso, né? Eu já fiz áudios aqui que eu não lancei, porque faltavam algumas informações, e como você falou, vai jogando, vai jogando, vai jogando, e quando chega para criar aquele final, ou uma parte que una as duas, eu digo, cara, e agora? Esse resultado que eu não tive. Trabalhei 3 semanas aqui em áudio que eu não lancei, está guardado, porque eu não lancei ainda, né? É isso, é isso. E outra observação que dá para fazer nesse sentido é que é um material que não está pronto. Tem muita coisa que a gente acha pronta. É o ciclo das rochas, sabe? Sei lá, um tipo de magma. Tem conteúdos que é fácil, porque é didático. Agora, esse conteúdo voltado para a mineração, principalmente, ele não é um conteúdo pronto. Ele é um conteúdo muito fragmentado, porque são muitos setores, são muitas áreas envolvidas. Às vezes, dentro da geologia, a gente não tem a gente não tem um contato direto, por exemplo, com o produto final, que vem da mineração, que vem do nosso estudo, enfim, a gente não tem esse contato. Eu na minha graduação, eu não tive assim muito espaço para aprender, por exemplo, para onde iam aqueles minerais ou o tanto de matéria-prima que eu ia precisar, enfim, a gente aprende outras coisas, porque é muita coisa para se aprender. Aí tu pega lá um engenheiro de Minas, aí ele já tem mais uma noção de mercado, né? Que talvez ali, né, que tu tá aprendendo na graduação não tenha, né? Não estou dizendo que os profissionais na área não possam ter ou vir a ter. Eu só tô falando assim, do ensino de base, né? Exato. Não é uma coisa pronta. E a gente também não acha muita coisa em português. Eu tô sempre em site gringo, eu tô sempre em universidades, né, do exterior, buscando coisas nesse sentido, não no sentido assim de produção de material, porque a gente tem uma base forte da mineração aqui no Brasil, a gente acha muito conteúdo. Eu vejo aí empresas júniores produzindo conteúdo de mineração muito bacana, sites vinculados à universidade, tipo o FOP, né, a Universidade de Minas Gerais, tem conteúdo, mas não é um conteúdo didático voltado para divulgação. E aí eu também, Pamela, né, com todo o meu doutorado, as minhas atividades, eu não posso pegar 5, 6 artigos de 20 páginas, que para mim muitos termos às vezes também é difícil, porque não é a minha área, a gente acaba esquecendo algumas coisas, para fazer uma postagem. Que nem tu disse, a gente às vezes fica 2 meses trabalhando para ser uma, então as pessoas vão ver minhas postagens uma vez a cada 2 meses. Entendeu? Aí não gira. Então, por isso que a divulgação científica é importante, sabe? E eu tô sentindo não, eu tô vendo que as pessoas estão produzindo mais conteúdo nesse sentido, né? Eu tenho a minha página, mas a minha página, ela não é a única, tem outras já abordando esses assuntos. A própria CPRM também faz atividades no SB Educa, eu acho, se eu não me engano, e de divulgação nesse sentido. Mas precisa de mais, né? A gente precisa também ter mais acesso a esse conteúdo, né? Esse conteúdo mais simples de entender. E é muito bacana quando a gente encontra, né, uma universidade, algum curso que eu acho que a Unicamp é uma universidade forte nesse sentido de divulgação científica. Eu acho que eles têm bastante incentivo, acho que no sentido de deve ter alguma área, alguma pós-graduação nesse sentido lá. Eu não sei, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que não, porque sai muito trabalho de lá, né, de divulgação científica. Então, nossa, isso é muito bacana. E valorizar a divulgação, porque é uma doação em vida, é uma coisa que a gente faz sem retorno. O retorno é da gente se sentir grato pelas pessoas, né, entenderem mais e por estar contribuindo. Porque, claro, que o retorno, ele aparece, sim, no sentido de educação, de difundir, de popularizar, né, o que é muito importante. A gente vê muitas empresas agora fazendo, quando a gente, né, vai fazer marketing da empresa e tal, tá vendendo o teu produto. O geólogo não tem um produto direto, assim, para vender. Então, tu tem que vender o que tu tem que vender, o teu estudo, o que tu faz, a importância dele.
né? Tu vende teu peixe dessa forma. E a divulgação científica ajuda nisso, né? Se tu tem uma empresa e trabalha com, né, mostrando, explicando para a sociedade o que tu está fazendo, o porquê daquilo que tu está fazendo, né? Qual é o ganho social que vai ter o teu trabalho. Tu já está fazendo divulgação científica, tu já está ajudando a tua empresa, já está ganhando dinheiro, é isso aí. Divulgando, é bom, né? Nesse sentido. Não, você falou tudo agora, essa questão é doação mesmo. A gente, esse é o objetivo aqui desse quadro, porque quando eu iniciei, eu tive muita dificuldade de achar outras pessoas para divulgar também, ou mesmo fazer parceria de divulgação. Que, por exemplo, o nosso amigo aqui, o Jonas, do Spoiler da Mineração, que também tem um canal, a gente conversa muito nos bastidores aqui sobre engajamento, sobre alcance das plataformas, tanto Instagram quanto YouTube, que é a nossa forma de divulgação, né? Que quanto mais pessoas acessam, mais divulgam, mais o algoritmo lá entende que aquele assunto é importante e começa a sugerir para pessoas até que não é da área para gerar aquela curiosidade, né? Por isso que, como você citou, o pessoal lá da Bahia também, todos os outros que já passaram aqui nesse quadro, tem essa ideia e tem isso em mente, dizer, olha, de jeito como já me questionaram aqui, quanto é que eu ganho? Eu falei, cara, eu não ganho nada. Eu trabalho com mineração, eu atuo na área, eu viajo para fazer meus planos de lavra, fazer tudo. No meu período que eu tive para descansar, eu vou e crio lá. Ele está marcando aqui de conversar, esse programa é gravado, mas ele está marcando de conversar aqui à noite. Eu já marquei com o pessoal aqui de manhã, já marquei de conversar no sábado, no domingo. Teve um que eu gravei, era mais 10 horas da noite, a gente conversou aqui até quase 11h30, porque é doação mesmo, e a gente só ganha o que a gente quer ganhar com isso, deixar não claro para todo mundo do Geologia das Coisas, podcast da mineração, que mais pessoas saibam da área e saibam a importância que é a área, que aí vai começar a ter mais, até investimentos mais saudáveis, né? Conhecimentos mais saudáveis na área. Exatamente, exatamente. Isso aí é uma coisa, todo mundo junto, literalmente, é todo mundo no mesmo barco, né? A gente quer uma melhora na nossa cidade, a gente quer, né, um desenvolvimento mais social, né, mais saudável para todo mundo, mais democrático. A gente precisa disso, a gente precisa de conhecimento, né? E ele precisa ser popular. Então é isso aí. A gente, como divulgador científico, né, a gente ganha nisso, né? A gente ganha nesse reconhecimento, né? Porque sim, é um reconhecimento, é legal tu poder conversar com alguém e a pessoa, nossa, que bacana, é isso que tu faz, né? Isso é muito legal. E pela troca, pelo aprendizado, né? Porque a minha página ela ainda é pequena, né? Ela é nova, mas, nossa, já me senti tão bem tantas vezes, sabe? Eu já recebi tantos recadinhos bacanas. É sugestão, é incentivo, é ideia. Por que tu não faz isso? Por que tu não expande? Por que tu não aumenta aqui, ali? Né? Faz vídeo, não sei o quê. Então, tipo, as pessoas participando mesmo. Então, a gente fica feliz porque quer dizer que estão gostando do conteúdo, sabe? Estão gostando daquela troca. Poxa, é legal. Ou vem uma notícia, lembram de mim, né? Já falam, vi tal coisa, né? Me mandam. Eu acho isso muito legal. Então, quer dizer que estão prestando atenção, estão pensando sobre, né? E agora tem aparecido muitos jovenzinhos, assim, 16, 17 anos também, às vezes me escrevem. Estou pensando ser geóloga, né? Quero saber como é que é, me explica mais, me conta. Eu acho isso muito bacana. Eu acho muito legal mesmo. É isso aí. Não, exatamente. Quando a gente, de vez em quando, eu até falei, conversando aqui com o pessoal do Workflow Podcast, que muitas vezes já quis desistir também aqui do podcast. Dava muito trabalho, às vezes, como essa questão que eu falei de criar um áudio, um tempão, aí depois não publicar ele, eu falei, cara, eu trabalhei tanto por esse bicho, não deixar, e criava alguma coisa, e desistia. Aí quando pensava em desistir, alguém mandava uma mensagem como essa, olha, por conta de tal áudio eu consegui um emprego, eu consegui fazer a tese do meu mestrado. É isso que dá força, é esses incentivos que, quando a gente fala para curtir, para compartilhar, pode parecer simples, mas é muito importante para mais pessoas entenderem, né,
deixar esse negacionismo que estão tendo aí da ciência, entender que a ciência é a serviço da vida, né? É isso aí mesmo, nossa, gente, negacionismo e fake news é uma coisa assim que é o problema do presente e do futuro, né? Não sei como é que vai ser. Então, e isso é uma coisa que, olha, eu me sinto um pouco culpada muitas vezes, porque eu fico pensando, eu entendo que quando tu tá na academia, acho que não é obrigado a fazer divulgação científica, né? Se tu é a pessoa que é pessoa de laboratório, tu não gosta, tu não tem saco, enfim, não é a tua vibe, não, tá ok, tudo bem. Mas mesmo assim, tem que incentivar quem gosta, né, para ter espaço, para ter tempo para fazer isso, porque é muito importante. Olha o tanto de terraplanista que a gente tem aí, que acredita que a Terra é plana, por exemplo. E poxa, né? E a gente está aqui, a gente está, né? Eu estou numa boa, assim, não estou ali pensando. Claro que eu não vou ficar, né? Mas eu poderia fazer mais, né? Nesse sentido. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é tipo, qual é o meu papel, né? Perante a sociedade em esclarecer algumas coisas. É isso. É nesse sentido. É explicar, por exemplo, o valor da ciência, é tentar explicar que a ciência ela não é uma coisa assim que sai da nossa cabeça, ela tem todo um método científico, são processos, são muitas pessoas às vezes envolvidas, equipes, laboratório, investimento, dinheiro, e tudo isso não é, sabe, é importante. É uma coisa séria, tu dedicou a tua vida ali, é outra doação em vida no país, tu ser cientista, né, tu ser pesquisador, é outra doação em vida, porque a gente não tem muito incentivo nesse sentido, né? Eu tive experiência de fazer um estágio na Smithsonian, no Panamá, há 2 anos atrás. Então, ela é uma... Eu nunca tinha estado num ambiente de pesquisa que não fosse, assim, do governo, sabe? Eram profissionais ali, tinham pesquisadores, não que a gente não seja profissional, mas, enfim, era uma profissão regularizada, tinha pessoas sendo pagas para desenvolver aquela pesquisa, entendeu? Eu não sou paga para desenvolver a minha pesquisa, eu recebo uma bolsa que contribui para poder existir e manter a minha pesquisa. É diferente, né? E a gente encara isso como uma profissão, mas aí a gente fica pensando no futuro. Ó, gente, eu tô entrando uma outra vibe, a vibe da ciência, mas é um problema que a gente vive no Brasil, né? É isso. A gente está tendo cortes, né, de verbas, recursos, está faltando bolsa para os pesquisadores, muito estudo parado, falta técnico, né? Um laboratório que poderia ter um químico ali para fazer aquela função, outro técnico, e tu ali tá só a tua pesquisa. Eu não faço só a minha pesquisa, eu faço a minha pesquisa e mais um monte de coisa, né? Porque todo mundo colabora para manter aquele espaço o melhor possível para se trabalhar, né? E, enfim, e conseguir ter ganhos com isso, né? Evoluir na pesquisa, na ciência. E é isso tudo que eu tento com a página também, aos pouquinhos, mostrar, né? Que todo conhecimento, ele tem um valor, né? Tudo que eu sei agora, poxa, foram anos estudando, né? Eu estudei muito, tudo que tu sabe até agora, tu estudou, tu botou em prática, tu trabalhou, e isso, poxa, as pessoas têm que valorizar, né? Tua vida que tá ali, tu fez tudo aquilo. Então, por isso que é tão importante, né? Ter esse espaço de divulgação e de se manter, e de ter mais páginas, e ter mais ações, sabe? Eu acho muito importante. Eu sigo as páginas de divulgação, começa a me seguir, eu já sigo de volta, eu já curto, eu já vou ali, comento, né? O que eu acho interessante para minha página, eu compartilho também. Que é para estar todo mundo se ajudando, porque o conhecimento ele é importante para todo mundo, ele tem que ser democrático, ele tem que ser para todos. Exatamente. Você falou um negócio muito importante de surgir de uma dor, né? O podcast, ele surgiu depois do crime de desastre que foi lá em Mariana, antes mesmo de Brumadinho, mas um ponto de inflexão de criação dele foi o Projeto Renca, que foi liberado por conta de uma opinião pública sem conhecimento, posso dizer assim, né? Porque mudou a cabeça de quem ia liberar por conta de uma opinião que não era opinião científica, isso é
notório e público já, que eu falei, poxa, a gente todo mundo falando mal de um projeto e nem conhece o que significa o nome Renca, né? Às vezes eu participei de uma conversa, eu falei, cara, você sabe que primeiro o que significa Renca? Não, eu falei, você sabe qual é o espaço que foi liberado para a lavra e o espaço que foi guardado? Então, não, que vão acabar com a Amazônia. Eu até brinquei uma vez, eu falei, se o projeto Renca todo fosse um campo de futebol, apenas aquela bolinha da meia-lua era o que estava liberado e esse é o projeto Renca. Então, se quem fosse explicasse dessa forma, olha, gente, o projeto Renca é todo esse espaço aqui, só esse pedacinho aqui é que está sendo liberado, e mesmo assim ainda é protegido, não é todo ele. Eu acho que todo mundo tinha entendido que era devastar a Amazônia e acabar com tudo, né? Cidades hoje que são frutos de mineração, você vê o desenvolvimento, você vê o quanto que ela arrecada, não é verdade? É verdade. Eu fiz campo em algumas cidades em Minas Gerais e, nossa, cidades maravilhosas, assim, super bem desenvolvidas. Porque tem isso, né? Isso aí é uma coisa... Tem muito dessa cultura, né? Isso aí eu sentia muito na universidade durante a graduação, porque quem não era da geologia militava muito, né? Contra as atividades de mineração, assim. E eu acho que, bom, a gente precisa sustentar, né? Todo esse nosso conforto, ele não vem do nada, né? Eu não estou dizendo, tipo assim, vamos ostentar, vamos acabar com tudo. Não, mas a gente tem aí a ciência, né? A gente tem a tecnologia, a gente tem aí, né, empresas, governos, e todo mundo poderia estar investindo para tornar isso tudo mais equilibrado possível, né? E de certa forma né? A gente, hoje em dia, ninguém faz nada sem voltar para aquela, né? Se tu vai minerar uma área, depois tu vai pegar e vai deixar como estava anteriormente, né? Tu vai reflorestar, se for o caso, tu vai, enfim, tu vai fazer diversas ações para melhorar aquilo, né? Mas isso Exato. Também é uma educação, acho que uma consciência que vem de uns anos para cá, né? Tem muita coisa aí que está lá no passado e que, enfim, podia se resolver, podia se ajeitar, não sei, talvez eu não sei se eu estou entrando num assunto muito polêmico, mas... Não, tá não. Não, mas assim... o que você está dizendo é aquela questão do conhecimento mesmo, né? Porque uma cava, por exemplo, uma mina subterrânea, para quem não conhece, é uma visão agressiva. Eu já falei isso aqui. É agressivo você ver lá um buracão aberto, mas que quando você olha e explica a pessoa, olha, gente, tem esse corte aí, é porque o minério sai daí, tem que ser cortado dessa forma, essa altura. Mas não está muito alto não, porque olha o tamanho do equipamento, precisa ser essa altura por conta do equipamento. Mas e essas explosões? No final, não é explosão. Explosão é quando você joga um fósforo numa gasolina, ela explode. Que está fazendo a detonação, faz o furo, é tudo controlado. Aquilo que você vê, a liberação de energia. A pessoa começa a entender, né? Começa a entender e vários, até lá mesmo na sua terra, lá, próximo da sua terra, lá, o Museu de Arame, né? Lá em Curitiba, que era uma mineração. Muita gente não sabe disso, que aquela ópera, não, museu não, aquela ópera de arame era uma mineração ali. Olha o que se tornou, né? Os vários jardins aí, lá em Belo Horizonte, que tem um resort praticamente, que era uma mineração. Então é a gente levar mesmo, como geologia das coisas, criação, divulgação de ciência, mostrando, gente, mineração retira, mas depois ela põe de volta, sempre respeitando o meio ambiente e as vidas das pessoas. Mineração não é a atividade que é feita para a sangue e suor, não. Ela é feita para garantir o futuro da sociedade moderna. É isso aí. E existem... É que a gente também ainda acho que está assim, encaminhando para essa cultura, né? Em termos assim, sociais e econômicos do país, de entendimento da importância, mas pega países aí como Portugal, por exemplo, eles investem muito em geoturismo, né? E se aproveitam muito de locais que um dia foi uma mina para desenvolver algum tipo de atividade, aproveitam aquele espaço, seja
vire um palco de show, ou vire um lugar para escalar, né? Um ecoesporte. Fazem, sabe? Botam placa de explicando, informativa, né, das rochas, isso tudo são ideias que poderiam ter aqui, e nossa, em alguns lugares já tem, obviamente, né, você pega a Serra do Rio do Rastro, lá tu consegue subir toda a serra e acompanhar cada formação, né, a gente tem na Serra do Rio do Rastro uma exposição que pega quase toda a Bacia do Paraná, então, tipo, é uma das maiores exposições e mais importantes, né, que a gente tem no Brasil, em termos de conseguir acompanhar mesmo todo o pacote da bacia. Então, tu pega o teu carro, vai subindo a serra, tem os marcos com a parada, tu para, daí tá o afloramento e ali tá a descrição, né? Aqui é a formação Itararé, sabe? E ali toda a descrição. Então, isso é muito bacana. Lá no Rio Grande do Sul, em Minas do Camaquã, que também é um distrito de Caçapava do Sul bom, teve muita atividade, né, de mineração lá, e aí, hoje em dia eles também desenvolvem, tem tipo geoparque, não sei se eu posso chamar de geoparque, mas enfim, exploram toda aquela região onde também tu conhece as rochas, né, tu faz atividades ao ar livre, enfim, várias brincadeiras para passar com a família, filhos, mergulho, tem uma cava lá que tu pode mergulhar, então, são tudo alternativas que melhora, né? Melhora, assim, o nosso entendimento, é cultura, né? Valoriza a região, é economia, isso aí. Exatamente. E, Pamela, a gente está chegando já aqui próximo ao final desse quadro. Explica para a gente qual é o futuro, o que é que você pensa aí de projetos futuros para o Geologia das Coisas? Bom, olha, eu agora já estou começando algumas atividades em escolas, né, de forma virtual. Olha, legal. E aí, eu fiz participei de uma live com Adote uma Empresa um tempo atrás, né, eles me convidaram. E aí eu fiz uma apresentação bem da geologia das coisas, mas não voltada para a geologia em si, tipo o ciclo das rochas, aquilo tudo que a gente está mais ou menos acostumado a ver, mas voltado mesmo assim para o ser humano primitivo, lá no, sabe, pré-histórico, desde trazendo assim a evolução do que a gente precisa, né, para viver, né, das nossas melhorias, nosso desenvolvimento social, econômico, industrial, enfim, trouxe todo esse panorama. E aí, algumas professoras participaram, assistiram e gostaram muito. E entraram em contato comigo para levar isso para os alunos, porque elas muitas vezes, né, e eles não conseguem, os jovens não conseguem entender direito, eles né, imaginam o processo, mas eles não conseguem ligar com o dia a dia, com o cotidiano, entendeu? Fazer parte daquilo. E aí, bom, aí eu vou começar com esses projetos nas escolas, e aí a minha ideia é, futuramente, produzir um conteúdo mais embasado. Essa é uma ideia que eu tenho. Eu tenho a vontade de fazer ou um livro, né? De juntar aí um monte de material que já estou guardando, um fotolivro, alguma coisa assim. Mas isso aí já vai ficar bem mais para frente, porque isso aí, nossa, requer muito tempo, né? E dedicação, enfim. Por enquanto eu estou na fase só de juntar o material. E é isso. É participar do que eu puder de eventos, né? Participei do Congresso agora Brasileiro de Geologia também, estava lá nas atividades, porque eu também, como geóloga, eu busco estudar essa parte de comunicação também, né? Tu mesmo ali estava, né, citando que tu conversa muito com o teu colega sobre como é que funciona, né, Instagram, YouTube, né, as métricas, né? Então, eu tento melhorar minha linguagem. Eu tento buscar uma forma de melhorar minha linguagem para passar o conteúdo para as pessoas, sabe? Eu estou nessa fase. Exatamente. Como você falou, né, que eu acredito hoje estamos no melhor momento da comunicação, tá? Estamos aí, o online ele já existia, mas entrou no nosso cotidiano meio abruptamente, mas agora acho que agora não vai sair mais, né? Então, que esse trabalho de divulgação continue mesmo, é muito importante para que a gente continue divulgando essas práticas. Pessoal, vocês que escutam o nosso podcast da mineração aqui, siga a Pamela lá
Geologia das Coisas no Instagram. Vejam lá as postagens dela. O último agora foi sobre gelo rosa. Muito legal, não sei que ficou muito legal realmente, porque posso citar aqui um anime que eu achei que era Cavaleiro do Zodíaco, que eles mostravam muito gelo rosa, às vezes eu ficava me perguntando, poxa, tanto gelo azul e na hora do golpe o gelo ficava rosa, aí quando você mostrou lá, só lembrei lá do Cavaleiro do Cisne, que é o Cavaleiro do Gelo, lá da Sibéria, casou direitinho com essa parte nerd, não só para mim, mas muitas pessoas que estão escutando aqui vão lembrar disso. Podia ter usado como meme ali do meu... Exatamente, o Cavaleiro... Exatamente, tu procurar do Cisne lá, você ia ver lá o Execução Aurora Ataque, tem lá o gelo rosa, pode dar uma procurada. Então, Pamela, muito obrigado aí pela sua participação. O espaço agora é seu para divulgar, falar um pouco mais do Geologia das Coisas e convidar o pessoal para acessar o seu perfil. Beleza, então eu quero agradecer primeiramente pelo convite, eu fiquei muito feliz, de verdade. Para mim é uma honra estar aqui trocando essa ideia, eu acompanho o podcast, eu acho muito bacana. Então, eu vou pedir para o pessoal seguir a página, continuar incentivando, né, a divulgação científica, que é muito importante. Tá ali contribuindo, é importante, não é só curtir e compartilhar, gente. Isso é muito bom, continue. Mas se vocês puderem comentar também e participar mesmo, e dizer, né, poxa, faz mais isso, conta mais aquilo, ou manda inbox na DM, que para mim é muito bom, né, para nós, né, a gente ter esse contato, que é a minha ideia. A minha página é pequenininha ainda, então eu ainda consigo ser próxima, ainda lembrar das pessoas, né? Eu lembro quem é quem ali, pessoal muito participativo, então eu consigo estar perguntando algumas coisas, mas enfim, seguir a página, né? Continuar apoiando a gente, e é isso, e agradecer por estarem aqui, por me ouvirem esse tempo todo. É isso aí, Pamela, muito obrigado. Pessoal, não deixem novamente de seguir lá o perfil Geologia das Coisas, lá no Instagram, se inscrever aqui no canal para não perder esse programa e os próximos. Aí, como eu já falei, já superamos a marca de 20 apresentações aqui no podcast, nesse quadro, que é um sucesso por conta de vocês. A gente está divulgando perfis inovadores, como é o da Pamela e todos os outros que passaram aqui. Então, não deixem aí de continuar acreditando nesse trabalho de divulgação, acreditando na ciência, na mineração e na geologia. Tá ok? Isso aí. Então, pessoal, até o próximo programa. Lembrem-se que mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Pamela, obrigado, até mais. Tchau, valeu.